Eu quero que você agora, então, relaxe. A crase não é difícil, crase não tem tanta exigência assim. A galera fala assim, mas são muitas regras. De verdade, são muitas regras, mas se você aprender o princípio da crase, você vai conseguir matar qualquer caso de crase e vai deixar de perder ponto por causa desse cara aqui, beleza? Preste atenção nessa frase que eu estou colocando aqui em cima da tela. A poluição urbana é prejudicial à saúde dos indivíduos. Tem uma galera que coloca crase por intuição. Como assim? Eu acho que tem crase e bota crase ali, ó. Parceiro, crase não tem acho ou não acho. Crase é a regra. É tipo uma matemática, é invariável. Você não tem subjetividade para usar crase. Eu quero então que você agora desconstrua os seus medos, que você abra a sua cabeça para aprender o que eu vou te falar. Muita gente fala que português é difícil, muita gente assume que não sabe, mas eu quero que você entenda uma coisa, é muito simples, confia em mim. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para a crase e olhar para as duas palavras que estão à direita da crase e à esquerda da crase, beleza? Eu vou olhar para a palavra prejudicial e vou olhar para a palavra saúde só e vou ignorar o resto da frase, beleza? Combinado? Olha para as duas palavras que estão ao redor da crase, para as duas palavras que estão à direita da crase e à esquerda da crase, só. E o resto você ignora, beleza? Fechou? Quando você olhar para essas duas palavrinhas, você vai ter que fazer algumas coisas, vai ter que seguir um tutorial que eu montei para você. Tutorial para você aprender a colocar crase. Oi meninas, no vídeo de hoje... Mentira. Vou te mostrar um tutorial que você vai seguir passo a passo para ver se aquele A tem crase ou não tem crase. A primeira coisa a fazer é selecionar as duas palavras. Quais foram as duas palavras mesmo? Prejudicial e saúde. Duas palavrinhas que estão naquele caso que eu botei no quadro anterior. Vou pegar essas palavras e vou tirar do contexto original. Vamos combinar assim? Peguei as duas palavras e vou tirar da frase e analisar separadamente. Quais são mesmo? Prejudicial e saúde, beleza? Depois que eu pegar essas duas palavrinhas, cada uma delas tem que cumprir requisitos, tem que cumprir uns critérios. Quer ver? A palavra 1, que é prejudicial, eu tenho que ver se ela pede a. Como assim, prof? Relaxa que eu vou te explicar. Vamos supor que você tire a palavra prejudicial do contexto original dela e formule uma frase hipotética. Por exemplo, sei lá, errar gramática é prejudicial... Errar gramática é prejudicial a alguém, prejudicial a alguma coisa, percebeu? Depois da palavra prejudicial, rolou um A. A palavra prejudicial pediu um A. Sei lá, vou dizer que a fome é prejudicial. Como é que eu continuo essa frase? Como é que eu continuo essa frase? A fome é prejudicial a alguém, a alguma coisa, beleza? Quer dizer, então, que a palavra prejudicial, ela pede, entre aspas, um A depois. Esse é o primeiro requisito que tem que ser cumprido para saber se tem crase ou não. Além do primeiro requisito, tem um segundo, que é o seguinte. A palavra 2, que é a saúde, ela tem que colocar um A antes. Como assim? Pega então a palavra saúde e coloca numa frase hipotética. Começa uma frase hipotética com a palavra saúde. Por exemplo, a saúde é importante, a saúde é tratada com irresponsabilidade, a saúde é responsabilidade do SUS. Quando você começa a frase hipotética com a palavra saúde, o que aconteceu? A palavra saúde deixou colocar um A antes. Esse é o segundo requisito. Se essas palavras, cada uma delas, preste atenção, se cada uma delas cumprir o requisito, pronto, obrigatoriamente eu vou ter crase, não tem subjetividade. Vou te explicar agora no exemplo aqui, ó, olha só o que vai acontecer, olha a matemática. Quando as duas palavras tiverem cumprido o seu requisito, quando elas se juntarem, quando elas se encontrarem na frase, o que vai acontecer? Os dois As vão ficar juntos na frase. Só que para mostrar para a sociedade, para mostrar para as pessoas que aqui tem dois As, o que a gramática estabeleceu? Eu vou repetir. O que a gramática estabeleceu para mostrar para o mundo que aqui tem dois As e não um? A gramática estabeleceu que para mostrar que aqui tem dois As, tem que ter um acento grave indicativo dessa contração, indicativo da crase. Beleza?
para você compreender com detalhes, eu vou te mostrar as frases hipotéticas que você pode usar, tipo uma prova real, tipo um jeito para você ver se de fato elas cumpriram os requisitos. Qual era o primeiro requisito mesmo? O primeiro requisito é a palavra 1 tem que pedir um A. E o segundo requisito, a palavra 2, tem que deixar colocar um A antes. Vamos de novo nas palavras: prejudicial. Uma frase hipotética que sempre dá certo é essa aqui, ó. Quem é prejudicial a alguém, prejudicial a alguma coisa. E a segunda frase hipotética para a segunda palavra saúde, sei lá, pega a palavra saúde e coloca no início de uma frase. E formula uma frase qualquer, aleatória. A saúde é boa, a saúde é um direito. Percebe então que depois você tira as frases hipotéticas e deixa só as palavras que a gente está analisando. Aí você vai ver que a palavra prejudicial pediu um A e a palavra saúde deixou colocar um A antes. Quer dizer então que as duas palavras cumpriram os requisitos. A palavra 1 cumpriu o seu requisito, a palavra 2 cumpriu o seu requisito. Se as duas cumprirem os requisitos, lindo, perfeito, vai ter crase. Eu vou te contar um segredo. Você tem que ter atenção para não escolher a palavra errada. A palavra é prejudicial, não é prejudica, não é prejudicado. Você tem que escolher a palavra exatamente como ela é. Se você flexionar a palavra de alguma forma, colocar em verbo, ou, sei lá, colocar em particípio, vai dar problema. Então, se a palavra é prejudicial, pega prejudicial, não prejudica. Vamos supor que eu mude a frase. Que eu mude a frase, tire prejudicial e use a palavra, o verbo prejudica. Tudo muda, parceiro, dá uma olhada. Como é que eu faço mesmo para ver se tem crase aqui nesse A? Eu vou olhar para quem? Para o prejudica e para o saúde. Vou olhar para esses dois aqui, ó, que estão lá do lado do A. A palavra 1 vai ser prejudica, a palavra 2 vai ser saúde. Beleza? Lembra disso. Qual vai ser a frase hipotética? A frase hipotética, para ver se a palavra 1 pediu um A. Quem prejudica, prejudica alguém. Quem prejudica, prejudica alguma coisa. Quem prejudica, prejudica algo. Repara que não teve A depois de prejudica. Ou seja, o prejudica, ele não pediu A, não cumpriu o seu requisito. Beleza? Ele não pediu. A saúde continuou com o seu Azinho antes, normal. Só que a palavra 1, prejudica, ela não cumpriu o seu requisito. Se a palavra 1 não cumpriu o seu requisito, a palavra 2 também, se alguma delas não cumprir aquilo que está sendo pedido, não vai ter crase. Vai continuar como então? Vai continuar aqui, ó, sem o acento grave. Eu vou colocar alguns exemplos para você continuar vendo o vídeo. E se você está com alguma dificuldade ainda para entender esses dois requisitos, relaxa e continua acompanhando comigo aqui, ó. Olha essa segunda frase que eu trouxe para você. Muitos são indiferentes à doação de órgãos. Beleza? Aí vem um aluno ou aluna e pergunta, pô, será que nesse A tem crase? O único cara que pode ter crase, pô, obviamente, é esse aqui. Nenhum outro cara pode ter crase. Não pode ter crase antes do, sei lá, no muitos. Não tem crase no muitos. Será que esse cara vai ter crase? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para quem? Indiferentes e doação. Beleza? Olhar para essas duas palavrinhas e ver se cada uma delas cumpre o requisito que eu falei nos slides anteriores. A primeira palavra tem que pedir um A. Vamos ver? Indiferente. Como é que eu faço para saber se a palavra indiferente pediu um A? Só você fazer a frase hipotética. Quem é indiferente? Ó, continua a frase comigo. Quem é indiferente a alguém. Quem é indiferente a... Tá vendo a palavra a? Surgiu? Quem é indiferente a alguém. É indiferente a alguma coisa. A palavra indiferente pediu um A. Ela cumpriu o seu requisito. E a segunda palavra é doação. O segundo requisito qual é mesmo? O segundo requisito é a palavra 2 tem que deixar colocar um A antes. Então faz o seguinte, pega a palavra doação e começa uma frase hipotética com ela. Assim, ó, uma frase aleatória, uma frase louca. A doação é importante. A doação é negligenciada. Se você começar qualquer frase com a palavra doação, você vai ver que ela deixou colocar um Azinho antes dela. Quer dizer então que as duas palavras cumpriram o seu requisito. A palavra indiferente cumpriu o seu requisito e a palavra doação cumpriu o seu requisito. Se as duas cumprirem, como é que vai ficar aqui? Vai ficar aqui, ó, crase, beleza? Continua comigo para ver se compreendeu mais regras. Dá uma olhada.
Muitos brasileiros recusam. Ó, troquei a frase. A frase era indiferente. Agora mudou para recusam. Tudo muda, parceiro. O que vai acontecer? Será que nesse cara vai ter crase? Tem que analisar quem? Recusam e doação. Essas duas palavras têm que ser analisadas. Vou tirar do contexto original e vou fazer o teste nelas sozinho, beleza? Recusam, vou tirar, e doação, vou tirar, vou analisar separadamente. Vem comigo então. A palavra um tem que pedir o A. Recusa. Aí você formula uma frase hipotética. Quem recusa, recusa. Aí continua a frase para mim. Quem recusa, recusa alguma coisa. Quem recusa, recusa alguém. Quem recusa, recusa algo. Tá ligado? Então, que a palavra recusa não pediu A. Se ela não pediu A, ela não cumpriu o requisito dela. Olha a segunda palavra, que é doação. De novo, eu vou começar uma frase hipotética com a palavra doação. A doação é importante. Então, quem que cumpriu o requisito? A segunda palavra cumpriu e a primeira não cumpriu. Ela não pediu A depois. Se ela não pediu A depois, como é que vai ficar? Vai ficar aqui, ó, normal, sem crase. Beleza? Agora dá uma olhada comigo, cara, nos exemplos. Eu vou colocar alguns exemplos com você, fazer junto alguns exemplos, e depois você vai dar o pause no vídeo, vai tentar fazer sozinho os outros exercícios e depois a gente vai corrigir aqui para ver se você compreendeu todos os casos que eu coloquei para você. São 16 ao todo. Vou fazer alguns com você agora. Presta atenção no primeiro aqui, ó. Nem todos têm acesso à educação de qualidade no país. Vinícius, vai ter crase nesse A aqui? Para saber se tem crase no A, você não vai olhar para ele. Vai olhar para as duas palavras que estão ao redor dele. Vai olhar para a palavra acesso e vai olhar para a palavra educação. Vem comigo, ó. Aí você vai ver se cada uma delas cumpre o requisito. Só perguntar para a palavra acesso se ela pede um A depois. Aí vem comigo. Quem tem acesso, fala comigo. Tem acesso a alguém, tem acesso a alguma coisa. Beleza? Então ela pediu a palavra A, pediu A. Não é acessa, tá? Não é o verbo acessar, é o substantivo acesso. Fica atento para não errar o exercício aí. A palavra educação agora tem que cumprir o requisito dela. Qual é o requisito mesmo da segunda palavra? A segunda palavra tem que deixar colocar um A antes. Basta formular uma frase hipotética bem bobinha, por exemplo, a educação é importante. Ou seja, a educação é importante, a palavra educação teve um A, deixou colocar um A antes. Se os dois cumpriram o requisito, perfeito. Os dois cumpriram? Os dois cumpriram. Então, se os dois cumpriram, beleza, vai ter crase sem erro. Continua comigo aí na próxima. Exemplo 2. A Constituição assegura o direito à alimentação. Prof, será que vai ter crase nesse A aqui? Vamos ver agora. Tem que olhar para a palavra direito e para a palavra alimentação. Só perguntar. Quem tem direito a alguma coisa. A alguém, a alguma coisa. Beleza? E a palavra alimentação, deixa colocar um A antes. Por exemplo, a alimentação é importante. Se deixou colocar um A antes, os dois, perfeito, cumpriram os seus requisitos. Beleza? Então vai ter crase aqui. Passei. Próximo exemplo. Os problemas sociais fazem a sociedade regredir à Idade Média. Eu vou olhar para quem? Vou olhar para a palavra regredir e vou olhar a palavra Idade Média? Não, vou olhar só a palavra idade. São as duas palavras que estão uma do lado da outra. Aliás, as duas palavras que estão ao redor do A. Então vamos lá. Quem faz, ó, não é quem regride, tá? Tem que usar o verbo do jeitinho que ele tá. Quem faz regredir, ó, presta atenção. Quem faz regredir a algum lugar, a alguma condição, beleza? Quem me fez regredir a algum lugar, a alguma situação. Então a palavra regredir pede o A depois, beleza? E a palavra idade, será que ela deixa botar um Azinho antes? Por exemplo, faz uma frase hipotética começando com a palavra idade. A idade de Cristo, 33 anos, sei lá, a idade. Percebe então que a palavra idade deixou colocar um A antes, ou seja, os dois cumpriram os seus requisitos. Se cumpriram os requisitos, lindo, perfeito. Vai ter crase aqui, ó, no A. Beleza, lindo? Continuei. A metamorfose faz alusão à sociedade capitalista. Será que vai ter crase aqui nesse cara? Será que vai ter crase nesse A?
É só perguntar para quem se vai ter crase. Pergunta para a palavra faz? Não, não. Não é a palavra faz que vai dizer. Quem vai dizer se vai ter crase ou não vai ser quem? Alusão e sociedade. Esquece capitalista, esquece faz, esquece metamorfose, esquece tudo que vem depois. Foca só na alusão e no sociedade. Beleza? Vem comigo então. Quem faz alusão a alguém, faz alusão a alguma coisa. E a palavra sociedade, será que ela deixa? Faz uma frase hipotética começando com a palavra sociedade. A sociedade é injusta. Sei lá, a sociedade é desigual. Deixou. Se deixou, os dois cumpriram, cada um seu requisito, vai ter o quê? Crase no ar. Na Antiguidade Clássica, a educação era restrita às pessoas que eram as mais ricas da população, beleza? Como é que vai ser aqui? A educação era restrita às pessoas. Como é que eu vou saber se aqui vai ter crase? Vou olhar para a palavra restrita, vou olhar para a palavra pessoas. Aí você faz a pergunta hipotética. Quem está restrita? Está restrita a alguém, a alguma coisa. E a palavra pessoas, ela pede, só que ela não pede a antes. Ela pede as antes, ou seja, vai ficar como? As pessoas são injustas, as pessoas são desiguais. Então se liga, a palavra pessoas não pede a, ela pede as. Então olha para o quadro. Sempre que rolar a contração do a com as, como é que vai ser? Esse a ele vai para cá, vai ficar a com s, e para mostrar para as pessoas que aqui tem dois as, o que eu faço? Acento grave indicativo de crase. Ou seja, quando houver palavra no plural, se eu quiser usar crase, obrigatoriamente vai ser como a com crase e com s. Só que quando for plural, eu tenho outra possibilidade também, tá? Eu tenho essas duas possibilidades aqui que eu estou mostrando para você. Na Antiguidade Clássica, a educação era restrita às pessoas. Ou ela vai ter crase, e se tiver crase vai estar no plural, ou ela vai ficar sem nada, vai ficar sem crase e sem S, restrita a pessoas, beleza? Quando tiver crase, obrigatoriamente vai ter que ter a, crase e S, beleza? Ou então posso deixar assim, ó, sozinho, sem nada. Agora vamos supor que hipoteticamente eu tire esse plural, presta atenção. Estou tirando o plural, tá? Viu? Na Antiguidade Clássica, a educação era restrita à pessoa. Aí eu vou ter que tirar aqui também, né? Que era a mais rica da população. Beleza? Foca aqui então em restrita à pessoa. Se tiver no singular, obrigatoriamente vai ter que ter crase. Beleza? Agora, se tiver no plural, eu tenho duas possibilidades. Ou eu coloco a com crase e com s, ou eu simplesmente deixo assim do jeitinho que está. Os únicos casos que eu percebo que pode dar um problema para você é quando a frase vier com a no plural e você vai ter duas possibilidades de colocação ou não de acento grave. Olha a próxima. Tem que ter cuidado agora com aquele e variações. Como assim, prof, com aquele? Dá uma olhada. Na Antiguidade Clássica, a educação era restrita àqueles que eram os mais ricos da população. Esse caso aqui ele é especial, tá? Quando tiver restrita àqueles, obrigatoriamente eu vou ter que ver o seguinte, a palavra restrita e a palavra aqueles. Só que a palavra aqueles, olha que curioso, a palavra aqueles, ela já tem o a no seu radical. Então, obrigatoriamente, a palavra aqueles já cumpriu o requisito dela, já cumpriu o papel dela no mundo. Então, o que vai acontecer? Se a primeira palavra cumprir o requisito, vai ter crase necessariamente. Quem fica restrita a alguém. E a segunda palavra já cumpriu o requisito? Já, ela já cumpriu o requisito dela aqui, ó. Vai ficar como então? Onde que vai rolar crase? Onde que vai ficar a crase do aqueles? Vai ficar nele mesmo, no próprio radical do aqueles. Isso só acontece com aqueles. Alguém perguntou assim para mim uma vez, por que isso não acontece com a palavra qualquer, com a palavra cada, com a palavra este? Cara, porque a palavra aqueles é a única que já no radical traz o a. Beleza? Se tem a palavra aqueles, sempre vai ter crase? Não sei, talvez sim. Sempre que a primeira palavra cumprir o requisito dela, se a palavra restrita cumprir o requisito, a palavra aqueles necessariamente vai cumprir o requisito dela e vai ter crase no aqueles, beleza? Passei. Na Antiguidade Clássica, a educação era restrita a esta parcela da população.
Dois pontos, os mais ricos. Moleque, fica com cuidado na palavra esta, tá? A palavra esta nunca vai pedir a antes. Ela nunca vai pedir um a no início. Formula uma frase hipotética começando com a palavra esta. Comece uma frase hipotética, por exemplo, sei lá, esta nação, tem que começar, tá? Começar a frase. Esta nação é o Brasil. Tem que começar a frase com ela. Se você colocar no meio, aí vai mudar o macete. Esta, percebe então que eu comecei a frase com ela e ele não deixou colocar a. Se não deixou colocar a, é porque ele não vai cumprir o requisito. A palavra restrita cumpriu. Quem é restrito é restrito a. Então o que vai acontecer? Restrita cumpriu o requisito e esta não cumpriu. Se um deles não cumpre, não vai ter crase. Se você quiser, basta decorar que a palavra esta, a palavra essa, a palavra cada, a palavra qualquer, nunca deixa colocar o a antes. Cara, te mostrar alguns exercícios que você tem que fazer agora, dá um pause, faz os exercícios sozinho e depois você vem para corrigir, para ver se você acertou. Beleza, então? Vem comigo na primeira. A má administração do lixo é um problema nocivo à sociedade. Vem comigo? Quem é nocivo? Vou olhar para quem? Vou olhar para a palavra nocivo e para a palavra sociedade. Quem é nocivo a alguém, a alguma coisa. E a palavra sociedade, deixa colocar um azinho antes. A sociedade é cruel, a sociedade é injusta. Os dois deixaram colocar, os dois cumpriram seu requisito, vai ter crase. Segunda, a obesidade é uma característica comum, mas prejudicial à população. Vou olhar para quem? Prejudicial, população. Quem é prejudicial? Não é quem prejudica, é quem é prejudicial. Quem é prejudicial a alguém, a alguma coisa, e população deixa colocar o azinho antes, vai ficar como então? Aqui, ó, com crase. 3. A autotutela é comum a sociedades que não se sentem representadas pelo poder público. Simples. Para saber se aqui vai ter crase nesse A, o que eu faço? Eu vou olhar para a palavra comum, esquece a autotutela, esquece o verbo, esquece tudo que vem depois. Olha só para comum e para sociedades. Ah, tá no plural. Lembra? Se tá no plural, eu tenho que fazer uma maldade. Vou ter que saber que ela tem duas possibilidades. Pode ficar sem crase ou vai ter crase, e se tiver crase, obrigatoriamente vai estar com plural. Vamos ver qual que é a possibilidade que eu vou colocar aqui. Ó. A autotutela é comum. Quem é comum, é comum. Se é comum a alguém, é comum a alguma coisa. Beleza? Palavra sociedades. Ela pede a, na verdade ela pede as. Então tem duas opções, tá? Ou deixa assim, sozinho, ou pega esse a, tá vendo aqui? Junta ele aqui e coloca o acento grave. Então, duas possibilidades, ou deixa assim, sozinho, e ele vai estar certo, sem crase, ou deixa com crase e com plural. Então, duas possibilidades de acerto aí do uso e do não uso também na crase. Beleza, lindo? Vamos para 4, então. Repudiar atitudes preconceituosas compete às autoridades. Para saber se vai ter crase aqui nesse as, eu vou olhar para quem? Vou olhar para o compete e para autoridades. Que compete a alguém, compete a alguma coisa. E a palavra autoridades, ela deixa botar o a, só que repara, ela está no plural. Se está no plural, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho como deixar sozinho, sem crase, sem plural, ou posso colocar a com crase e com plural. Beleza? Compete às autoridades. Então aqui vai pedir as. Se eu tiver que usar crase, na junção dos dois, como é que vai ficar? A com S com crase. Ou então eu deixo sozinho aqui, ó, compete à autoridade. Beleza? Se eu tiver que usar o S, obrigatoriamente eu vou usar a crase também. Olha 5. O desarmamento é favorável à população. Para saber se aqui tem crase, eu olho para quem? Eu olho para favorável, olho para a população e vou ver quem é favorável a alguém, a alguma coisa. População, deixa colocar o azinho antes. Então, a população é boa, a população é justa. Então, aqui, ó, se tem os dois requisitos, crase no A. 6. A obesidade acontece devido a hábitos alimentares ruins. Vem comigo, ó. Devido. Que acontece devido? Acontece devido a alguém e acontece devido a alguma coisa. Essa é a forma certa, tá? Beleza.
A palavra hábitos, ela pede qual artigo antes? Começa uma frase hipotética com a palavra hábitos. Os hábitos da população são ruins. Os hábitos são nocivos. Então se liga, se eu tiver que usar algum tipo de artigo, vou usar artigo os. Então eu tenho duas possibilidades. Ou eu deixo a sozinho, e vai estar certo, devido a hábitos, ou eu coloco aos hábitos. Beleza? Essas duas possibilidades aqui. Jamais vai ter crase. Por que não vai ter crase? Porque a contração do a com o, olha, tá vendo o quadro? Na contração do a com os, jamais vai ter acento grave de crase. Então a contração gera aos. 7. A obesidade acontece devido à alimentação ruim. Agora sim, ó. O que acontece devido a alguém, a alguma coisa. A alimentação deixa botar o azinho antes. Pronto, vai ter crase. Essa é a 7. 8. A obesidade acontece devido a práticas alimentares ruins. Olha aí, vou olhar para quem? Devido e práticas. Que acontece devido? Acontece devido a alguém, devido a alguma coisa. Não é devido a alguma coisa. Não é devido a alguém, é devido a alguém. Beleza? Prática está no plural. Lembra, no plural tem duas possibilidades. Ou deixa sozinho o a, ou deixa a com crase e com s. Beleza? Então aqui ó, pode ficar assim ou pode ficar assim. Dessas duas possibilidades. 9. A desigualdade social leva os indivíduos a aceitar o trabalho escravo. Será que vai ter crase aqui, prof? Vamos ver. Indivíduos. Não, na verdade não é indivíduos. É o verbo leva. Ó, quem leva, leva alguém a fazer alguma coisa. Então se liga. Quem leva, leva alguém, indivíduos, a fazer alguma coisa. Então a palavra leva pede o a. Primeiro requisito foi cumprido. Agora tem que ver se a palavra aceitar aceita o a antes. Começa uma frase hipotética com o aceitar. Eu quero começar uma frase usando a palavra aceitar. Aceitar as diferenças é positivo. Repara então, eu comecei a frase com aceitar. Ela deixou botar artigo antes? Ela deixou botar o a antes? Não deixou. Se ela não deixou colocar o a antes, então ele não cumpriu o requisito. O verbo levar cumpriu. Agora o aceitar não cumpriu. Então se o aceitar não cumpriu, não vai ter crase nesse a. 10. Os alimentos transgênicos são produtivos a qualquer agricultor, mas podem prejudicar a saúde da sociedade. Eita, agora aqui ó, tem duas possibilidades de crase ou não. Vamos ver? Olha a primeira aqui. São produtivos. Quem é produtivo a alguém. Não é quem produz, beleza? É quem é produtivo a alguém, é produtivo a alguma coisa. Agora, será que a palavra qualquer deixa botar o a antes? Eu falei para você que não, tá? Falei para você que a palavra cada, a palavra essa, a palavra esta, a palavra qualquer, não deixa botar o a antes. Mas eu te provo, te faço uma prova real aqui, ó. Começa uma frase com qualquer, começando a frase com ela, beleza? Qualquer forma de amor. Qualquer forma de amor é possível. Ó, reparou? Comecei com qualquer. Não deixou botar o a antes. Se não deixou botar antes, não cumpriu o requisito. Se não cumpriu o requisito, nada de crase. 11. Acabando já, são só 16. Os alimentos transgênicos são produtivos à economia, mas podem ser prejudiciais à saúde da sociedade. Beleza? Ah, faltou só mais uma possibilidade aqui antes, né? Aqui, ó. Mas faltou a segunda frase. Mas podem prejudicar a saúde. Faltou esse cara aqui, ó. Será que esse cara vai ter crase? Vem comigo. Quem pode prejudicar algo, pode prejudicar alguém, ou seja, ele não pede crase. Aliás, ele não permite colocar a depois. E a palavra saúde, ela deixa botar antes. A saúde é importante, ou seja, só uma das duas palavras cumpriu o requisito. Então, se só uma das duas palavras cumpriu o requisito, nada de crase. Olha 11. Os alimentos transgênicos são produtivos à economia, mas podem ser prejudiciais à saúde. Então, tem duas possibilidades aqui, ó. Vamos ver se cada uma delas vai ter. Os alimentos transgênicos são produtivos. Quem é produtivo a alguém,
a alguma coisa. Então, produtivo cumpriu o requisito dele. A palavra economia, deixa eu botar o antes? Deixa. Faz uma frase hipotética aí. A economia está em crise. Se os dois cumprem o seu requisito, vai ter crase aqui, ó. Beleza? Podem ser prejudiciais à saúde. Não é quem prejudica, tá? É prejudiciais. Quem é prejudicial a alguém, é prejudicial a alguma coisa. Cumpriu. A palavra saúde, deixa eu botar antes, deixa. Então, os dois cumprem o requisito. Então, vai ter crase aqui nos dois casos. 12. É dever do Estado solucionar a fome e a miséria. Solucionar. Então, quem que vai olhar? Vou olhar solucionar e vou olhar fome. Quem soluciona, aliás, quem vai solucionar algo, vai solucionar alguma coisa. Então, não pede a depois. Ele não pede a. A palavra fome, deixa botar o a antes. Mas não importa, porque se não cumprir o primeiro requisito, não vai ter. Ah, repara aqui, ó. Então é solucionar fome, solucionar miséria. Então é o solucionar em relação à fome e solucionar em relação à miséria. Nada feito, porque só fome e miséria cumpriu o requisito. A palavra solucionar também tinha que cumprir e não cumpriu, por isso que não vai ter crase. 13. É dever do Estado dar solução à fome. Agora sim, ó, presta atenção. Dar solução. Quem dá solução a alguma coisa, dá solução a alguém. Esse cara cumpre o requisito dele. Agora, e a palavra fome? A palavra fome, ela deixa botar o a antes. Basta você começar uma frase hipotética. A fome é um problema. A fome é cruel. Os dois cumpriram, beleza? Ah, mas repara, é o solução fome, solução miséria. Então, eu tenho que olhar solução em relação à miséria também. Então, vai ter como? Solução em relação à miséria também cumpriu o requisito, então vai ter crase nos dois casos. Solução à fome com crase, solução à miséria também com crase. 14. É dever do Estado dar punição a abortos e a homicídios. Ó, lembra, está no plural. Se está no plural, tem duas regras. Deixa sozinho ou deixa com artigo. Beleza? Vem comigo então. Ó, o Estado deve dar punição. Não é punir, tá? Deve dar punição. Quem dá punição a alguém, dá punição a alguma coisa, beleza? Palavra abortos e homicídios. Será que cumpre requisito de ter a antes? Não, não tem a antes. Eles vão ter os antes. Os abortos, os homicídios. Eu tenho duas opções então. Ou deixo a sozinho, ou eu vou contrair esse a com o os. Vai ficar aos abortos, aos homicídios, beleza? Então tem duas possibilidades. Deixa sozinho a, ou se eu tiver que colocar artigo, vai ser aos abortos, aos homicídios. 15. O sociólogo propôs a teoria das instituições zumbis. Será que vai ter crase aqui para iniciar a teoria? O sociólogo propôs. Quem propôs? Propôs algo, propôs alguma coisa. Não é propôs a algo, é propôs a alguma coisa. Não cumpriu o requisito. A palavra teoria, ela deixa botar o a antes, tá? A teoria é boa, a teoria é do Bauman. Mas não adianta. Só um deles cumpriu o requisito, não adianta, os dois têm que cumprir, não vai ter crase em 15. 16. Deveria haver o digno tratamento a pessoas com deficiência. Aqui, ó. Será que vai ter crase aqui? Eita, tá com plural. Se tá com plural, tem duas possibilidades. Ou deixa sozinho, ou vai ter a com S e com crase. Vem comigo. Quem dá tratamento a alguém, dá tratamento a alguma coisa. Beleza? Pessoas pede qual tipo de artigo mesmo? A com S. Então, ou esse a vai se juntar com esse cara aqui e vai formar uma crase, ou ele vai ficar sozinho, sem crase aqui, beleza? Tem duas possibilidades, quando tem plural. A gente fecha, então, esses 16 exemplos e você vai conseguir acertar e não vai perder ponto mais da competência 1, valeu?